noite. A paz seja contigo, amém? Estamos aqui ao vivo nesta live para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Com a igreja já se encontra em pé, com a Bíblia nas suas mãos, aberta lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Se vocês que estão em casa ou no trabalho, onde quer que você estiver, e tiver possibilidade de abrir a sua Bíblia, por gentileza, amém? Abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19, e acompanhem conosco. E aqueles que não têm uma Bíblia em casa, não fique triste, Deus irá abençoar da mesma forma. E quem não tem leitura também não vai ficar triste não, porque somente ouça a voz do Espírito Santo. Quem encontrou a Santa Sagrada Escritura, diga: eu encontrei. Então vamos fazer a leitura. Na minha Bíblia tem um título, não sei se a sua tem, que diz assim: o Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, em grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé até Antioquia, versículo 23, o qual quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinariam mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Encurve a sua cabeça, por gentileza, por respeito, por reverência, amém? Se você não orou, ainda dá tempo de orar comigo, amém? Aleluia, para que o Senhor nos dê a palavra certa, no momento certo, que venha alcançar milhões e milhares de pessoas que estão ao vivo conosco nesta live, que serão também abençoados juntamente conosco. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, Senhor, o Senhor foi comigo, o Senhor foi com a sua igreja, está sendo com milhares e milhares de pessoas que estão me ouvindo. Oh Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, encha o nosso coração do Teu Espírito Santo para aprender um pouquinho mais com o Senhor. Pai, fala comigo, fala, meu Deus querido, com a sua igreja. Precisamos, meu Pai, aprender mais de Ti, é o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Podeis nos assentar, se assente com cuidado, amém? Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Ele, amém? Glória a Deus!
Aleluia! Santo, santo, santo é teu nome. Aqueles que estão me ouvindo, quem quiser compartilhar o link, amém, da ministração, da mensagem da palavra de Deus, fique à vontade, para que a palavra de Deus venha chegar, amém, milhões e milhares de pessoas que estão precisando aprender mais de ti. Talvez o que eu estou falando aqui no momento, amém, talvez milhões de pessoas já sabem, mas quem não sabe vai aprender com o Senhor, e quem já sabe vai relembrar, e Deus vai com certeza nos abençoar. O tema aqui nesta noite é o seguinte: eu não sei se vocês já ouviram ou já leram na Bíblia a respeito de Barnabé. Quem já leu, quem já ouviu, levanta as tuas mãos. Hoje nós vamos falar sobre Barnabé, amém? Quem foi Barnabé? Então hoje nós vamos aqui nesta noite aprender lições da vida, da história de Barnabé na Bíblia. Vamos ver o que ele fez, o que ele contribuiu, amém, para o Evangelho, amém? Então vamos lá, quem está preparado aí, dá glória a Deus? Então vamos lá. Igreja, Barnabé, para quem não sabe, ele foi um dos primeiros cristãos mencionado na Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quem está entendendo, dá glória a Deus? O significado, querida igreja, do nome de Barnabé. O seu nome antes era José. Como é o nome dele? José. Mas ganhou o nome de Barnabé. Amém? Provavelmente, querida igreja, por seu ministério, pelos seus ensinamentos efetivos, amém? Barnabé, para quem não sabe, significa filho da consolação, amém? Ou aquele que consola, amém? O que sabemos da vida de Barnabé, querida igreja, vem na maior parte através do livro de Atos, a qual vocês leram comigo, lógico, não todos, mas alguns versículos, e da carta do apóstolo Paulo. Igreja, quase com certeza não podemos atribuir a autoria da epístola de Barnabé nos livros apócrifos a ele, pois parece ter sido escrito no meio do século II. Igreja, o livro apócrifo de Atos de Barnabé é do século V e por isso não é uma fonte muito útil de informação sobre ele, porque nós aqui cristãos não usamos os livros apócrifos, tá bom, irmãos? Onde a Bíblia fala sobre Barnabé. Presta atenção aqui, quem está prestando da glória a Deus? Glória a Deus. Onde a Bíblia fala sobre Barnabé, pastora Patrícia. Você pode ler tudo sobre Barnabé em minutos, amém? Quando você começa a pegar o livro de Atos, onde nós lemos lá do 19 ao 30, depois, se vocês quiserem, vocês podem voltar um pouquinho lá atrás, lá no capítulo 13, do 1, 14, depois do capítulo 28, depois pode voltar para trás mais um pouquinho, lá no capítulo 15, lá no versículo 36 e 41. E isso, querida igreja, é verdade que esta última passagem diz que Barnabé e Paulo têm um grande desacordo sobre João Marcos. Amém? Então não vai pensar que os problemas só acontecem nos dias atuais no ministério, amém? Já acontecia também muito tempo lá atrás, amém? E no final, querida igreja, porém, todos os três homens se estimavam muito, amém? Muitos anos. Lá no livro de 1 Coríntios, você vai ler lá no capítulo 9, versículo 6, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10, e lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e também no livro de Filemão, que nós falamos da última vez, amém? Capítulo 1 e versículo 24. Então a sua descendência, presta atenção aqui, a Bíblia diz que ele descendia do sacerdote israelita e por isso causava nele um interesse especial por Jerusalém. Então, irmãos, olha para você ver os descendentes dele. E ele provavelmente, querida igreja, ele foi morar lá ao poder até conhecido Jesus em Jerusalém.
Amém? Então, sua conversão ao cristianismo aconteceu com o resultado da pregação dos apóstolos e logo após a ressurreição de Cristo. Então, querida igreja, a história de Barnabé era um levita natural de Chipre, amém? Que se tornou líder numa igreja primitiva, lógico, daquela época. E seu nome, amém, judeu, era José. Mas Lucas, a Bíblia, quando você pega a Bíblia de Lucas, ele interpretou, amém, o seu nome apostólico como filho da consolação, amém, para surgir, aleluia, sugerir algo do seu caráter. Então, querida igreja, então José, amém, cognimado pelos apóstolos, que é Barnabé, que todos já sabem agora, que é traduzido o filho da consolação, que era levita, amém? E também natural de Chipre, lá como nós lemos, você pode ler também na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 36 do livro de Atos. Então, Barnabé, irmãos, essa palavrinha Barnabé aparece, sabe quantas vezes no livro de Atos? 29 vezes. Então, nesses 29 vezes, vai falar a respeito de quem? De Barnabé. Amém? Então, fala lá quantas vezes? 29 vezes. Atos, lá no livro de Atos, 5 na carta de apóstolo Paulo. E a sua primeira aparição foi em Jerusalém, onde se descreveram como um maravilhoso exemplo, amém? De generosidade. Então, Barnabé, ele era generoso. Amém? Capítulo 4, versículo 32 e 37. Vamos lá continuar na história, amém? E quando Saulo de Tarso se converteu, foi ele que apresentou aos apóstolos em Jerusalém. Então, eu acho que para Barnabé foi um privilégio, amém? De apóstolo Paulo apresentar a ele, como diz lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 27. Igreja, qual é o passado de Barnabé? Barnabé, querida igreja, sendo um levita, como eu acabei de dizer para você, ele cresceu como judeu, em uma família provavelmente abastada, recebendo uma educação em hebraico, a instrução religiosa básica daquela época, referência bíblica indica que ele era uma figura respeitada, conforme mencionada lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 12. Então, na narrativa, Barnabé, querida igreja, era identificado como Zeus. Amém? Enquanto seu companheiro Paulo, amém, que era o principal orador daquela época, era chamado de Hermes. Amém? Para os gregos, querida igreja, os antigos Zeus era o Deus principal, considerado o Deus do céu e do trovão, e governante de todos os outros deuses e deusas do Monte Olimpo. Presta atenção aqui. Então, a referência de Barnabé, irmãos, como Zeus, teria sido um reconhecimento de sua liderança, de autoridade, possivelmente também a sua idade e também a sua estatura. Amém? Irmãos, lá no dicionário bíblico, aleluia, observou que Barnabé nasceu de pais judeus, da tribo de Levi, amém? Provavelmente ele foi educado como fariseu, aleluia, na escola de Gamaliel. Pessoal, que privilégio, porque também Paulo também, ele estudou aos pés também de Gamaliel. Então dá para saber que ele é uma pessoa bastante conhecida, amém? Através das escrituras, amém? Na apresentação de Barnabé, Paulo foi recebido pela primeira vez, amém, na esfera apostólica cristã judaica em Jerusalém, após a sua conversão. Igreja, Barnabé, ele foi um dos apóstolos, amém? Sim, Barnabé era considerado também um apóstolo, embora não fosse um dos 12. Tá? Apóstolos originais. Ele foi separado com Paulo pelo Espírito Santo, enviado pela igreja primitiva para pregar o evangelho. Eu acho isso tão lindo, irmãos, que é Deus que separa o homem e a mulher para fazer a obra de Deus. Isso não vem de mim, isso não vem de você, vem do Espírito de Deus, amém? E o Espírito, sabe, separou os dois para fazer a obra por um determinado período, amém? E nesse sentido, querida igreja, enviado como missionário itinerante para levar a mensagem de Jesus aos outros, ele foi um
apóstolo. De fato, o livro de Atos, o escritor intitula a dupla missionária como os apóstolos Barnabé e Paulo. Atos capítulo 14, versículo 14. Igreja, mas embora a Bíblia não menciona como Barnabé morreu, não diz, amém? Ele poderia ter sido martirizado por sua fé, como alguns dos outros apóstolos, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Que a morte dele não foi muito bonita, amém? Como alguns dos outros apóstolos, amém? Ele foi apedrejado ou queimado até a morte em Salamina, lá em Chipre, amém? O ministério de Barnabé. Irmãos, a maioria dos homens de Deus não teve uma morte linda e bonita, também, porque realmente eles foram perseguidos de tal maneira, não entenderam que eles eram enviados de Deus para pregar o evangelho, amém? Então a igreja de Jerusalém reconheceu os dons de Barnabé, que enviou para investigar as atividades cristãs lá em Antioquia, assim como diz lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 22. Então ele foi lá para investigar, para ver como que os nossos amados irmãos estavam convivendo ali na igreja, amém? E ele ficou ali, querida igreja, empolgado, aleluia, no desenvolvimento espiritual, encorajou os crentes, amém, a permanecer fiéis a Deus, amém? Como diz lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 23. Igreja, presta atenção aqui, senão você não vai falar que Deus está falando com você, amém? Ele recrutou Saulo também, conhecido como Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 19. Então os dois trabalharam juntos, por isso que é lindo, bonito ver um homem e a mulher trabalhando para Deus juntos. De que maneira? Unidos. Foi isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo e Barnabé lá em Antioquia. Ensinaram muitas pessoas, por isso que a obra de Deus cresceram, amém? Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. As viagens missionárias, querida igreja, no meio de uma crise de fome, Deus permitiu a fome chegar em cada lugar daquela época, durante o governo do Império Cláudio, amém? E a igreja de Antioquia enviou ajuda para os irmãos da Judéia, amém? Olha para você ver como que era a ajuda naquela época. É igual como aconteceu agora em Santa Catarina, né? Teve aquele problema lá, todo mundo ajudou, né? Santa Catarina se reerguer novamente, porque por mais que tenha cristão, tem não cristão, mas também precisa também de suporte, amém? Então essa tarefa foi confiada a quem? Foi confiada a Barnabé e Paulo, como está escrito lá no livro de Atos capítulo 11, versículo 30. Então, os quais foram comissionados, enviados à primeira viagem missionária. Então, irmãos, é Deus que comissiona, é Deus que te envia, é Deus que coloca desejo no coração para você abençoar as pessoas. Independente se é da sua igreja ou não, independente se é da sua fé ou não, ou se não tem fé nenhuma. Quem está entendendo da glória a Deus? Atos capítulo 13, versículo 1 e 3. Conscientes, querida igreja, da direção do Espírito, eles pregavam por toda a ilha de Chipre, aleluia, onde o procônsul Sérgio Paulo, ele criou no evangelho. Olha para você ver, irmãos, a pregação deles, irmão, foi tocar justo no coração de um homem douto, né, daquela época, principalmente de Sérgio Paulo. Ele criou no evangelho. Então, irmãos, não é qualquer pessoa que tem que pregar, tem que ser a pessoa certa, pregando no momento certo, para Deus tocar o coração do homem, amém? Atos capítulo 13, versículo 7 e 12. E eles, querida igreja, navegaram adiante, chegaram lá em Perge, lá na Panfilha, atual Turquia no dia de hoje. Querida igreja, o abandono de João Marcos, amém? É um dos componentes da equipe de João Marcos, separou-se deles, amém? E voltou para Jerusalém. Atos capítulo 13, versículo 13. E daí, querida igreja, em diante, parece que Paulo, ele assumiu a liderança naquele momento, pois Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, amém? Ele refere-se a Paulo
e o que estavam com ele. Amém? Atos capítulo 13, versículo 13. Então, a dupla missionária, querida igreja, ela seguiu adiante, pregou em Antioquia, lá na Pisídia, lá em Listra, lá em Cônio, lá em Derbe, diante da oposição, do interesse da multidão. Irmãos, antigamente era muito difícil pregar o evangelho, porque tinha para sair de um lugar para o outro, era muito difícil. Hoje já não, hoje tem toda essa tecnologia, mas naquela época, irmãos, era muito difícil. Tinha que andar muito de navio, de barco, às vezes andando muito, né, para chegar até o lugar determinado. Atos capítulo 13, versículo 42 e 51, capítulo 14, versículo 1, o 7, do 19 e o 21. Igreja, indicaram homens aptos para prover futura liderança. Olha que interessante, irmãos, eles indicaram, eles não colocaram qualquer um. Eles indicaram o quê? Homens aptos. O que é apto? Preparados para prover a futura liderança para cada igreja. Não foi assim escolhido assim, não. Amém? Tudo era uma preparação. Atos capítulo 14, versículo 23. Igreja, é evidentemente que Barnabé, ele tinha a figura mais imponente, aleluia, pois Elias, ele foi chamado de Júpiter, amém, e Paulo de Mercúrio. Por que, igreja? Porque este era o que falava. Olha para você ver, livro de Atos, capítulo 14, versículo 12, prestando relatório à igreja, irmãos, prestava. Tudo que eles faziam, tudo que acontecia ali, eles prestavam relatório à igreja. E na viagem de volta, quando eles estavam voltando, eles fizeram o mesmo itinerário. Amém? E ao chegar a Antioquia, da Síria, prestaram relatório sobre a missão realizada. Então, tudo que nós fazemos aqui, irmão, nós temos que prestar conta. É, não é? Livro de Atos, capítulo 14, versículo 21 e 28. Igreja, Paulo e Barnabé apresentaram a proposta sobre plena admissão dos gentios na igreja. Atos, capítulo 15, do 1, e versículos 5 e 12. E receberam o apoio do concílio de Jerusalém. Olha para você ver como estava sendo o trabalho dele no ministério. Atos, capítulo 15, versículo 25, do versículo 22 e 29. E a decisão, querida igreja, do conclave foi bem aceita lá em Antioquia. Ambos ficaram por algum tempo. Irmãos, não ficaram um dia, 2 dias, eles ficaram por algum tempo, pregando e ensinando. Pense, irmãos, que coisa linda. Atos, capítulo 15, versículo 30 e 35. Irmãos, não tinha microfone como tem hoje. Muitas vezes eles pregavam em arenas, né, em templos daquela época, e era muita gente, irmãos. Então tinha que ser um lugar adequado, amém, para que a voz ecoasse, amém, para que aquelas multidões pudessem ouvir. A separação de Paulo, querida igreja, infelizmente, os dois companheiros tiveram um sério desentendimento a respeito de João Marcos. Paulo, ele recusou levá-lo na segunda viagem missionária, enquanto Barnabé, querida igreja, deu uma segunda chance ao conduzi-lo consigo a Chipre. Atos capítulo 15, versículo 36 e o 39. Então, igreja, a partir deste momento, o Filho da Consolação não aparece mais no livro de Atos, amém? Uma referência aqui, lá no livro de Gálatas. Existem 3 referências a Barnabé também, lá no livro de Gálatas. E qual é? Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 13, onde aparece com Paulo e Tito. Lembra que eu falei de Tito também? Aleluia! Numa consulta com líderes da igreja em Jerusalém. Então, durante essa reunião, sabe, privativa, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João estenderam a destra da comunhão a Barnabé e Paulo, e a concordar que deveriam ir para os gentios, amém? E eles, circuncisão aos judeus. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, nessa reunião privativa que decidia onde eles teriam que ir para falar de Jesus, amém? Lamentavelmente, querida igreja, Pedro, ele cedeu às pressões, amém, da defensora da circuncisão, e até Barnabé se deixou levar, querida igreja, pela sua dissimulação, que Paulo confrontou e repreendeu, como está lá escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 13 e 14. Lá no livro de 1 Coríntios, querida igreja, Paulo, ele discute os direitos de um apóstolo e levanta uma série de questões
questões, amém, retóricas, destinadas a estabelecer um princípio de que os anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E ali o apóstolo Paulo estava explicando, amém, que todos aqueles que anunciassem o evangelho vivessem do evangelho. Então estava naquele debate, né? Para chegar numa conclusão. Assim, querida igreja, ele pergunta incisivamente: não temos nós direito de levar conosco uma esposa? Porque o apóstolo Paulo não era casado, tá? Ele falou assim: não temos nós também direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Irmão, a exigência era tão grande. Os outros podiam e ele não. Quer dizer, todos poderiam, menos Paulo e Barnabé. Ele disse: só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque o apóstolo Paulo, irmão, ele pregava o evangelho e trabalhava. Ele confeccionava tendas. Amém? Ele não dependia da oferta da igreja. Amém? Ele trabalhava. Amém? Então a referência final a Barnabé, a igreja, é tocante. Por quê? Porque se relaciona a João Marcos, o qual mandou saudações com Aristarco, prisioneiro junto com Paulo, porque depois o apóstolo Paulo ficou preso, amém? E o problema, querida igreja, ele foi resolvido. Então, o apóstolo escreve aos Colossenses: se ele, estava lá no livro de João Marcos, foi ter convosco, recebeu. Aí ele pediu para que recebesse João Marcos, né? Colossenses capítulo 4, versículo 10. Portanto, igreja, o ministério paciente de Barnabé com João Marcos foi bem sucedido. Amém? Então, com Barnabé e João Marcos deu certo, conseguiram fazer as coisas como Deus queria. Por isso que tem que ser a pessoa certa no momento, não é qualquer um, né? Às vezes nós queremos ajudar todo mundo, né? Mas nem todos vão poder cooperar, amém? João Marcos era primo ou sobrinho de Barnabé, pastora? Existem 2 versículos diferentes que podem nos ajudar a chegar a uma conclusão. Lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12, refletindo sobre o assunto, querida igreja, foi a casa de Maria, mãe de João, cujo nome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10, diz que Aristarco, meu companheiro de prisão, vos saúda, Marcos, filho da irmã de Barnabé, a respeito de que recebeste mandamento, se vier a vós receber. Então, aqui tem uns versículos dizendo, então a gente começa a chegar a uma conclusão aqui. Então, juntando esses 2 versículos, vemos que Maria era mãe de João, Marcos. E Marcos, outro Marcos, era o filho da irmã de Barnabé. Isso tornaria Marcos o sobrinho de Barnabé e o Barnabé o tio de Marcos. Amém? Bem claro, certo? Exceto, há um problema aqui, igreja. Quando olhamos para o grego, amém? Para o livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10, é isso que vemos, amém? Glórias a Deus. Irmão, a palavra-chave aqui, para nós aqui, irmãos, que nós temos que trabalhar unidos, amém? Muito unidos, porque era isso que acontecia no passado também, amém? Então, dá para ver, irmãos, que a maioria que estava na igreja era parentes, era primos, amém? Amém? E eram unidos. Em um lugar, lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10, é encontrado também uma palavra grega. Então, por isso que eles falam que eram parentes, amém? Então, irmãos, hoje, aqui, nesta noite, Deus está nos despertando para fazer a vontade de Deus, amém? Para fazer a obra de Deus, sabe, com amor, com carinho, amém? Como fizeram apóstolo Paulo e Barnabé. Louvado seja Deus. Então, além disso, irmão, quase todos os estudiosos, aquele que estuda a palavra de Deus, irmão, concordam que essa tradução é correta, amém? E além disso, tem uma mente que se Marcos era realmente primo de Barnabé, eles poderiam ter sido primos por meio do pai de Marcos, tão facilmente, querida igreja, quanto por meio da mãe de Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12. Então não menciona o pai de Marcos, o nome, tá, irmãos? A maioria acredita que ele provavelmente já estava morto, amém? Naquela época, e Maria deveria já ser
viúva. Então não fala o nome. Não podemos saber com certeza absoluta que Marcos era primo de Barnabé. Amém? Mas com alguns versículos a gente já começa a entender muitas coisas. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus para entender. Barnabé, querida igreja, ele possuía boas características e um caráter exemplar. E era uma pessoa, como diz lá no começo, quando eu estava explicando, ele era uma pessoa generosa, calorosa, amém, que ofertou abundantemente o seu tempo, amém, os seus talentos para a causa de Cristo, amém, tanto em casa como nos lugares distantes. Então, Barnabé, irmãos, ele tentou ser útil de todas as formas, de todas as maneiras, amém, para que o nome de Jesus, amém, fosse pregado a toda criatura daquela época, amém, e era um homem de oração, ele orava, ele buscava Deus, ele buscava a direção do Espírito Santo para tomar decisões. Se você hoje, nesta noite, está buscando alguma coisa, busca essa direção em Deus. Deixa o Espírito Santo, aleluia, dirigir os seus passos, amém? Diz a Bíblia que Barnabé encorajava os seus companheiros de trabalho no ministério cristão, porque era difícil não fazer obra naquela época, amém? Então ele encorajava eles para que eles não desistissem, amém? Era um amigo sempre disposto a dar uma segunda chance a quem precisava, amém? Via, sabe, querida igreja, potencial nas pessoas, desejava recrutá-la, mesmo que só com o tempo, conforme aconteceu com Paulo, e, irmãos, presta atenção aqui, pudesse superar as dificuldades. Então, como qualquer outro, irmão, ser humano, Barnabé podia ceder às pressões, amém? Mas geralmente era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, assim como diz lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 24. Lições da vida de Barnabé na Bíblia. Algumas pessoas, querida igreja, são mais conhecidas por seus apelidos, não é? Eu só conheço a irmã Daia por Daia, mas não sei qual é o nome dela, é o apelido. Ela não é? Ela tem um nome, né? Então, cada um tem um apelido. Então, era a mesma coisa naquela época. Algumas pessoas são mais conhecidas por seus apelidos e depois de ser apresentado pela primeira vez, como diz lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 36 até o 37, porque antes de ser Barnabé era o quê? José. José é sempre chamado por seu apelido cativante e Barnabé, filho da consolação. Igreja, e que encorajador ele era. Amém? As escrituras não dizem que Barnabé estava cheio de alegria. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo, forte na fé, um poderoso evangelista, e também diz que ele encorajou os crentes a permanecerem fiéis no Senhor. Atos capítulo 11, versículo 23 e 24. Igreja, humanamente falando, a igreja primitiva não teria crescido tão rápido. Amém? A metade do Novo Testamento não teria sido escrito sem encorajamento de Barnabé. Amém? Então, considere que João Marcos poderia ter desaparecido da história, mas Barnabé, ele volta ao lado de Marcos. Você tem que ter paciência, né, irmão? Volta ao lado de Marcos, encoraja, o alista ele de volta ao serviço do Senhor. E mais tarde, a tradição diz que Marcos teve coragem de escrever o evangelho que leva o seu nome, a qual nós lemos na Bíblia, bem? Saulo, querida igreja, nunca teria sido tornado Paulo sem passar por vários anos como aprendiz, amém? De Barnabé, mas tarde, Paulo escreveu mais de uma dúzia de cartas aceitas pelos apóstolos como parte inspirada da palavra de Deus. Então, poucos cristãos, querida igreja, contribuíram mais para o avanço da igreja do que Barnabé. Quem está entendendo da glória a Deus? Amém. Como ele, vamos nos esforçar para encorajar, amém? Os nossos irmãos, amém, que estão nos ouvindo, nossos irmãos aqui no culto, amém? Nossas irmãs em Cristo, somente no céu, querida igreja, descobriremos como Barnabé descobriu que grandes coisas Deus fez e faz por meio das nossas palavras e ações encorajadoras. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra de Deus para o seu coração. Deus está
chamando voluntários para ser como Barnabé no dia de hoje. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém? Para poder ajudar, irmãos, no ministério, na obra, para que a obra de Deus cresça. E amém? E ter paciência também com o João Marcos. Amém? Aleluia. Tem uns que dá mais trabalho, não é? Tem pessoas que tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Devagarzinho ele chega lá. Amém? Mas todos nós, irmãos, temos que fazer algo para o nosso Deus. Amém? Então, irmão, se você conhece alguém, encoraja ele a nunca desistir. Amém? Encoraje ele, encoraje ela, aleluia, para que ela venha se tornar um cidadão do bem. Amém? Que venha ser futuramente um pastor, uma pastora. Amém? Alguém importante na casa de Deus. Amém? Encoraja a nunca desanimar, a nunca desistir, porque, irmãos, é tão bom servir a Deus. Eu sei que os problemas também, às vezes, se tornam difíceis, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue, amém, superar tudo isso, amém? Pensa o que Barnabé e apóstolo Paulo passaram nas viagens missionárias. Irmãos, eles passaram muitas vezes naufrágios, amém? Tinha ladrões, salteadores, tinha homens perversos também naquela época. Não é só no dia de hoje, não. Eles passaram por frio, por fome, passaram de tudo um pouco. Amém? Para levar o evangelho. Então hoje Deus está perguntando, cadê Barnabé nos dias de hoje? Amém? Que querem lutar pela obra de Deus, irmãos. A igreja hoje, nos dias a qual nós estamos vivendo, amém? A igreja está deserta, irmãos. O irmão não quer mais lutar mais pelas coisas de Deus. Amém? Hoje em dia, para poder... eu vejo muitas pessoas que vêm aqui de grandes ministérios, igrejas grandes, vêm buscar conselhos aqui. Vem buscar oração aqui, porque se vai procurar o pastor da liderança deles, tem que, sabe, ver como que está a agenda deles. Se ele está disponível para te receber na segunda, ou na terça, ou no final do mês, ou quem sabe no final do ano. Tem muitas pessoas, irmãos, aleluia, que não conseguem nem entrar na sala do pastor, no gabinete pastoral. E é por isso que muitas pessoas às vezes vão procurar outras pessoas. Então Deus, Ele quer levantar você, porque a obra de Deus está realmente necessitada. Aleluia. Precisando de pessoas, irmão, que lute pelas coisas de Deus, irmão. Por isso que eu falo para vocês, vamos aprender, se vocês não sabem. Vamos aprender, como eu falei com o irmão José, né? O José quer aprender, eu preparei algumas coisas simples, básicas. Logo vem mais, né? O mocotó, né? Um pouco mais fortinho, a gente chega lá. Mas vamos aprender, irmãos, para a gente não ser enganados, para não sermos confundidos, amém? E nem duvidosos. Nós temos que ter certeza no Deus a qual nós servimos. Eu acho tão lindo, irmãos, o que Barnabé fez pela obra de Deus. O que apóstolo Paulo fez pela obra de Deus. A paciência que eles precisavam ter, amém? Se hoje é difícil, irmão, naquela época é muito mais difícil, porque antigamente tinha outros deuses. Né? O povo daquela época era muito idólatras, né? Servia coisas, sabe? E apóstolo Paulo precisava ter sabedoria para lidar com aquele povo, para tocar corações. E quem poderia fazer isso? É somente Deus, através do Espírito Santo. Então, irmãos, Barnabé foi um exemplo, está sendo um exemplo para nossas vidas. Hoje, irmão, Barnabé já está com Deus, né? Agora cabe eu e você regaçar as mangas, amém? E fazer a nossa parte. Alcançar os não alcançados, amém? É como nessa live, quantas pessoas aqui estão nos ouvindo, amém? Estão precisando de uma palavra amiga, precisando de uma oração. Quantas pessoas estão precisando de uma visita no seu lar? Hoje campanha está meio difícil, porque campanha às vezes você gasta 7 dias mais numa casa. Então visita acaba se tornando mais fácil, porque você pode atingir mais pessoas. Mas quantas pessoas, irmão, estão precisando desabafar com alguém? Receber um abraço, não é? Quantas pessoas, irmão, hoje mesmo, né? Hoje nós saímos hoje, eu até brinquei assim com a nossa irmã Moniz, né? Falei assim, hoje você está fazendo a obra de Deus, irmãos. Eu achei tão assim, interessante,
eu estava do lado da Monize, eles poderiam chegar perto de mim e pedir para mim. Sempre a Monize via acontecendo isso comigo. E hoje no mercado eu quis mostrar para ela que ela também pode fazer. E tinha uma senhorinha lá, uma idade mais ou menos, ela falou assim para ela, já estava encostado com a Monize, né? E ela falou assim para a Monize: você poderia me ajudar para eu poder aumentar a minha cesta básica? Eu perdi o meu esposo, faleceu, e agora o trâmite é difícil, cortaram até a minha Bolsa Família. Começou a explicar, e estava com um cartãozinho, todos os números certinho. Eu não poderia me ajudar? Ela poderia vir direto para mim, que estava do lado da Monize, né? Foi do lado da Monize para testar a fé. Aí a Monize olhou assim para mim, assim, e eu só olhando o jeito dela, como que ela ia, né, se empolgar ali, se impor como uma serva de Deus. E ela falou assim: qual que é o seu Pix? Aí ela falou assim: tem isso aqui que eles colocaram aqui. Aí a Monize falou: onde tá? Ela falou assim: é. Aí ela falou assim: então pode comprar aquilo que você precisa comprar. A Monize não foi escolhendo o que estava no mercado para dar para ela. Ela deu o valor para ela escolher aquilo que ela precisava comprar. E ali, irmão, nós colocando as coisas ali no carro, mais uma vez. Eu falei assim: olha ela fazendo a obra. E de repente, ela já tinha entrado no carro. Eu entrei um pouquinho depois dela e estava quase fechando a porta do carro do meu lado. E uma senhorinha veio do meu lado. Ela falou assim: não precisa ficar com medo de mim, não. Acho que ela pensou que ia nos roubar, né? Aí a Monize, ela não falou para mim, mas ela pensou, né? Se ela roubar, hoje ela tá frita, porque hoje ela tá do lado da pastora aqui, né? Ela falou: não precisa ficar com medo de mim, não. Eu pensando que eu estava com medo dela, né? Porque eu estava quase fechando já. Eu estava uma brechinha assim para fechar a porta. Eu falei assim para ela: pois não. Ela falou assim: olha, eu tô com uma sacola. Eu vi que estava bastante pesado, o sol estava bem quente. E eu falei: estou com um problema de coluna. Até chegar lá onde eu preciso, vai demorar muito. Você não poderia dar uma carona? Gente, era estranho, né? Eu não poderia dar uma carona? Não precisa chegar até onde eu preciso ir, mas até próximo. Aí a Monize olhou assim para mim, ela falou assim: pode entrar, minha querida. Ela falou assim: até onde você precisa ir? Eu, lá no Capivari. Aí eu falei assim para a Monize: Monize, está escrito assim, Capivari na minha testa. Porque ela sabia que eu ia passar pelo Capivari, né? Eu falei assim: é Deus ele sabe, testando a nossa fé, se a gente está pronta para servir a Deus. A gente não conhecia aquela senhora. E aí a Neuza falou assim: ela falou assim: não pode abrir. Ela pegou e entrou: nossa, tem um carrinho de bebê. Ela falou assim: sim, eu tenho um bebê. Aí ela falou que aquela sacola estava até pesada, sabe? O sol realmente estava bem quente. E nós fomos indo, nós falamos assim. Aí eu perguntei para ela: você mora próximo aonde? Ela falou assim: ali perto da creche. Aí falou assim: então, eu olhei assim para a moça, a gente vai passar lá por perto, né? Aí falou assim: vamos deixar lá. Falou assim: tá bom aqui? Ela falou assim: tá. Ela falou assim: oh, minhas queridas, Deus te abençoe. Eu não ia aguentar trazer essa sacola pesada. Já era uma senhorinha, né? Eu não ia aguentar trazer esse peso sozinha. Foi a primeira vez que eu entrei nesse mercado. Eu só entrei que minha mãe precisava de um chinelo, só aqui que tinha. Ela falou: não, fique em paz. Ela desceu, ela seguiu o caminho dela e nós fomos seguir a nossa. Então, muitas vezes Deus, irmãos, Ele nos testa. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Para ver se você está preparado para abençoar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pede e Deus nos abençoa, não é? E muitas vezes, irmão, nós temos dó de abençoar outras pessoas. Às vezes nós julgamos as pessoas. É, não é? Ah, isso aqui não precisa não. Isso aqui tá forte, tá bom para trabalhar, né? A gente fala assim, né? O exterior até pode estar forte, mas e o interior? Por isso que a Bíblia fala assim: não julgueis para não ser o quê? Julgado, porque da mesma medida que você julga, irmãos, você vai ser julgado também, ou seja, você vai ser medido com a mesma medida. Então hoje, irmão, olha para você ver quantas coisas Barnabé e apóstolo Paulo fizeram. Foi numa época de fome, estava fome em toda a terra, eles levaram recurso de alimento para os irmãos que estavam precisando. Olha para você ver, um ajudando o outro. Então essa palavra que eu deixo para todos vocês, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, vocês que ficaram comigo até esse presente momento. Compartilha, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e o YouTube vai estar noticiando vocês quando uma live vai estar ao vivo, amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.